Boa noite, meu nome é Magna, sou professora no CEPMG Gabriel Issa Anápolis e hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o contratualista John Locke. Bom, esse filósofo inglês nasceu no ano 1632, morreu em 1704, foi médico, descendente de família comerciante burguesa, incentivou através de suas obras, né, as revoluções liberais. Lembrando que John Locke foi um dos pais do liberalismo, ele é considerado o fundador, o pai do liberalismo, né? Defendia piamente a monarquia parlamentar. Locke foi um dos filósofos contratualistas, juntamente com Thomas Hobbes e Rousseau. O pensamento de Locke, apesar de ter sido um filósofo contratualista, era bem diferente do seu antecessor Thomas Hobbes e também do seu sucessor Jean-Jacques Rousseau. Vamos ver então nas próximos slides o que disse Locke, né, John Locke, sobre o contrato social. Bom, Locke também era um filósofo justnaturalista. O que significa isso? Significa que ele defendia o estado de natureza. Ele dizia que o homem tem, sim, direitos naturais, e esses direitos já é nato, né? O homem nasce com os seus direitos naturais, tá? Mas, diferentemente de Hobbes, o estado de natureza para Locke não é um ambiente de guerra, não é um ambiente de egoísmo, como Thomas Hobbes dizia, né? Mas então, o que significado tem o homem deixar esse ambiente, já que ele não é esse ambiente tão ruim, em favor de alguém fundando o Estado Civil, né? Então, Locke vai dizer o seguinte: apesar de não ser esse ambiente de egoísmo, de guerra de todos contra todos, como defendia Thomas Hobbes, ainda assim os riscos das paixões são muito grandes, tá? E o risco das paixões e da parcialidade entre os homens na natureza, no seu estado de natureza. O que vai, então, iria desestabilizar as relações sociais, né, causando problemas, tá? Como ele é um filósofo que defende a propriedade privada, um dos argumentos que ele utiliza é o seguinte: se não houvesse a figura do Estado, se não houver o governo, né, quem coordene, quem vai dizer onde é o limite de um e de outro na propriedade, né? Quem vai dizer o que é de quem? Então, esse é um dos argumentos que John Locke vai defender, certo? Bom, então os homens abrem mão dos seus direitos naturais em favor de alguém, fundando o Estado Civil. E eles abrem mão dos seus direitos naturais porque eles têm em vista, eles buscam a tranquilidade, a segurança, tá? Para gozar da sua propriedade. Então, por esse motivo, pela busca pela paz, pela tranquilidade, né, pela comodidade, os homens preferem livremente das características do contrato, tá? Uma das exigências do contrato é que seja por livre e espontânea vontade, ou seja, os homens têm que abrir mão dos seus direitos por vontade própria, certo? Então, eles livremente abrem mão dos seus direitos em favor de alguém criando o Estado civil com suas leis, né? Locke vai dizer também que o direito natural ele não vai ser perdido com o Estado civil, tá? O Estado tem o dever de garantir aos homens os seus direitos naturais, pois esses direitos naturais é que vão poder limitar o poder do Estado, tá? Limitar a condução do Estado, né? Então, esse é o pensamento de John Locke com relação ao estado de natureza e ao contrato, né? Bom, então os homens eles livremente eles vão abrir mão dos seus direitos em favor de alguém e vai criar o Estado, tá? Ele é um monarquista parlamentar, ou seja, ele não acha que o governo deve ser exercido por um só monarca, tá? Mas por um supremo, um poder legislativo. Inclusive, para ele, o poder legislativo é que é o soberano, é que é o supremo, né? Que deve coordenar. Bom, como seria então o Estado civil? Locke faz uma distinção entre público e privado. Existe aquilo que é do Estado, que é de comum a todos, e aquilo que é
privado, aquele que é do ser humano, da pessoa, de cada um em sociedade, certo? Bom, o público e o privado, então, devem ser regidos por leis diferentes, tá? Deve haver leis para o que é de todo mundo e para o que é em particular. Os poder político, então, ele não deve ser determinado pelas condições do nascimento. As condições do nascimento seria a monarquia absoluta, né? Locke vai dizer não deve ser determinado pelas condições do nascimento. Cabe ao Estado garantir, então, o livre exercício da propriedade. Ou seja, Locke defende, como liberalista, né? Ele defende a propriedade privada. E o Estado, ele vai garantir que os homens não percam a sua propriedade privada. Mas o que Locke entende por propriedade, então? Locke vai dizer o seguinte: a própria vida, a liberdade, tá? Os seus bens. Nossa, mas não parece assim meio estranho falar que a própria vida seria um direito, que a própria vida seria uma propriedade nossa, né? Isso parece soar estranho, porque realmente a nossa vida, a nossa liberdade, ela é uma propriedade nossa. Porém, naquela época, né, onde os homens realmente eram muito escravizados, então falar que a vida era uma propriedade privada e deveria ser defendida pelo Estado era um grande passo no pensamento de Locke, né? Bom, os que possuem maior riqueza, eles possuem mais cidadania, ou seja, eles possuem cidadania plena. E esses devem ser escolhidos para compor o legislativo, no caso, quem irá governar, né? Eles podem, então, ser esses que têm cidadania plena, eles podem ser votados e podem votar. Ou seja, parece que o poder, de uma certa forma, ele acaba na mão da burguesia, né? Ele acaba na mão de quem tem maior propriedade, que, obviamente, né, irá defender a sua propriedade. E isso é um dos argumentos que Locke vai colocar para defender suas ideias. Ele vai dizer, quem tem mais propriedade vai querer defender a sua. Locke, ele também vai pensar na do outro,